Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Roda de Entrevista. Para você em Cuiabá, Várzea Grande, a região e também Sinop. A nossa entrevistada de hoje nasceu no interior da Bahia. Trabalhadora, estudante e veio para Mato Grosso com muita coragem, com apenas 17 anos. Ela e a irmã mais velha, com 18 anos, vieram para a Arenápolis, uma cidade pequenininha, mas muito violenta no início da década de 80, durante os anos de 80 todos. Bom, a bancada feminina federal é representada hoje por 77 deputadas. Entre elas está a nossa entrevistada de hoje, a única deputada federal de Mato Grosso, mulher, Rosa Neide Sandes de Almeida, a deputada do Partido dos Trabalhadores, que está hoje no centro do Roda de Entrevista. Aliás, será entrevistada por mulheres, porque nós estamos no mês de março, mês das mulheres, e a Fundação Francisco Galindo, juntamente com a direção da TV Mais, Fernando de Oliveira, primeiro já agradece a deputada pela participação hoje ao vivo e dizer que você pode fazer a sua pergunta também por meio do nosso WhatsApp 99268-0717. Esse programa está sendo transmitido também nas nossas plataformas, nos canais no YouTube e no Facebook. Deputada, boa noite, obrigado por atender o convite. E a senhora já percebeu que será entrevistada hoje por mulheres jornalistas. Ao meu lado está a Camila Ribeiro, da CBN, Rádio CBN Cuiabá, a Janayara Soares, do jornal A Gazeta, e a Aline Marques, do Leia Agora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito feliz em estar aqui com vocês, com essas belas apresentadoras aqui, com você que fez o convite. Muito feliz em estar com vocês. Bom, já vamos começar então com as perguntas feitas pelos jornalistas. Primeiro com a Camila Ribeiro, CBN Cuiabá, da Rádio CBN. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Evandro. Agradecer mais uma vez ao Roda de Entrevista pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado da deputada estadual, deputada federal, Rosa Neide, minhas colegas Janayara, Aline. E já começar então, deputada, se vocês me permitem, por um assunto que está mais quentinho. Foi divulgada hoje, né, uma pesquisa do Instituto Datafolha. Começar pelo cenário nacional, Evandro, podemos? Sim. Uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, né, pela Folha de São Paulo, que mostra o presidente Bolsonaro reduziu um pouquinho a distância no segundo turno em comparação ao ex-presidente Lula, né, dois principais candidatos que temos aí nessa corrida principal, nessa corrida presidencial. E queria saber um pouquinho da senhora, como é que a senhora tem avaliado esses números? Acha que o ex-presidente Lula, começa a sangrar um pouquinho nesse momento? Deputada, que avaliação a senhora tem do cenário e dessa pesquisa mais recente? Boa noite, Camila. Eu passei o dia inteiro hoje na reunião do Diretório Nacional e uma das discussões era essa questão das pesquisas, dos números, né? A gente sabe, o Moro tem caído bastante, né? O Ciro Gomes tem caído. Os votos do Moro, possivelmente alguns deles são absorvidos pelo Bolsonaro e nesse sentido pode ter essa modificação às vezes de números. Mas está sendo muito tranquila as avaliações do Partido dos Trabalhadores e dos aliados e a gente tem uma expectativa muito positiva, inclusive de vitória no primeiro turno. Vamos fazer um esforço nacional para isso, mas se formos ao segundo turno, também uma expectativa positiva de que a gente vai crescer. O Brasil está passando por um momento muito difícil e as dificuldades do Brasil faz o povo brasileiro refletir e eu espero que a gente tenha realmente um novo governo a partir do próximo ano. Janayara Soares, boa noite, do jornal A Gazeta. Fique à vontade para perguntar. Obrigada. E agradecer a sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Boa noite, Evandro, meninas, deputada. Mantendo aí nessa linha do nacional, o PT vem de uma eleição, de uma derrota na eleição passada, vem de situações meio complicadas, né? Que teve o impeachment da presidente Dilma, a prisão do ex-presidente Lula. Como que o PT tem trabalhado para se reorganizar, se reerguer no cenário? Veja bem, Janayara, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? Antes de começar o programa, estávamos falando aqui, fui professora do esposo de Janayara e isso é muito bom, né? Quando eu encontro os ex-alunos é uma grande alegria. Agora a esposa do ex-aluno, muito feliz em falar com você sobre o seu esposo. E dizer que nesse momento o Partido dos Trabalhadores vem avaliando também com muita tranquilidade o que aconteceu em 2014, 16, 18 e agora 2022. O PT perdeu a eleição passada num momento talvez mais trágico e equivocado da sociedade brasileira. Porque quando a gente observa o que aconteceu de fato, um professor como Fernando Haddad perder a eleição no Brasil para o atual presidente,
que em momento nenhum está contribuindo para a melhoria da história deste país. E aí a gente teve a cassação da presidenta Dilma. E eu, como mulher, a primeira mulher presidenta do Brasil, e depois de cassada, hoje eu vejo os ministros do Supremo dizerem: não houve nada, ela não cometeu erro nenhum. Foi uma ação política. E eu que estou lá na Câmara e vejo como agem os políticos, e especialmente com relação às mulheres, né? E eu sei que parte do que aconteceu com a presidenta Dilma aconteceu por ela ser mulher, por ela ter sido dura, por ela ter dito não a muita coisa. Então, não dá mais para conversar sobre uns assuntos com ela, vamos caçá-la. Então, foi o momento da cassação, foi um momento muito difícil, talvez o momento mais frágil do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido brasileiro no número de filiados, de organização, mas agora é um momento de reconstrução. A gente vê que tudo que fizeram com o presidente Lula, o próprio STF e todos os tribunais que o julgaram reconhecem os erros do julgamento. Então a gente passa por um momento novo e um momento muito bom, um momento que você tem o antes e depois. A sociedade pode avaliar que projeto foi desenvolvido pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma e que projeto está hoje no poder do Brasil. Aline Marques, boa noite, do Lê Agora. Obrigado pela participação no programa de hoje. Fique à vontade para perguntar para a Boa noite, Evandro. Boa noite, meninas. Boa noite, deputada. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer mais uma vez o convite daqui na bancada. E, deputada, seguindo nessa linha ainda da questão do PT, aqui no estado, Mato Grosso, ainda é um estado muito bolsonarista. E a esquerda vem aí se movimentando, até por conta da federação, que vai juntar alguns partidos, na possibilidade de lançar uma candidatura. Como mudar esta realidade? Qual a viabilidade real de um candidato da esquerda hoje chegar ao governo? Coisa que nunca aconteceu e o PT nunca ganhou em Mato Grosso. O presidente Lula ganhou a eleição de 2002 em Mato Grosso, né? E depois se aproximou muito, né? Mesmo no período de Fernando Haddad, na última eleição, o PT teve uma votação expressiva, né? Mas, como você disse, o Estado conservador, as dificuldades de convencimento da sociedade são dificuldades muito grandes. Então, o Estado de Mato Grosso, eu sempre avalio assim, quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Só tem 3 milhões e 500 mil pessoas. Então é um estado muito grande com a população ainda pequena. A nossa população aqui não define a eleição do país, mas o estado de Mato Grosso, com a sua produção, com tudo que ele tem, ele equilibra a balança comercial do Brasil. Então é um estado no cenário nacional muito importante. E aí eu vejo que é um trabalho agora. O partido tem conversado e hoje tem muitos aliados. O presidente Lula é muito maior que o Partido dos Trabalhadores. E aqui do Mato Grosso, pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas ligadas à indústria, pessoas estão indo e reunindo com o presidente em São Paulo, e nós já tivemos muita gente que se colocou à disposição para ser aliado. Nós estamos discutindo qual é a melhor alternativa para o apoiamento do presidente Lula. O nosso foco nós vamos eleger o presidente Lula. Quem vai se organizar para fazer a campanha aqui no estado não é obrigatoriamente a gente dizer assim, olha, vai fazer a campanha quem é petista, vai fazer a campanha só quem é de esquerda, não. Nós vamos juntar as forças. E por isso, nesse momento, a gente quer que um projeto mais social seja implementado em Mato Grosso. Quando eu vejo que nós temos a maior produção econômica do país e depois nós temos uma fila do osso aqui chamando a atenção do Brasil inteiro, para mim isso é indigno. Porque se a gente produz grãos para exportar, produz carne para exportar e a gente não produz alimentos para o nosso povo ter chance de viver mais em paz, é muito difícil. Então, nesse sentido, eu creio que a gente tem chance de ter um projeto de Mato Grosso. E é isso que a gente está construindo e a gente deve construir até o último dia aí de filiações e de organização. Só interromper e fazer uma pergunta rápida para a deputada. A deputada acredita na democracia, certo? Totalmente. Totalmente, né? A palavra democracia, aliás, né? A etimologia é muito bonita. Demos de povo, de muitos e cracia de autoridade e governo. Democracia, o governo do povo, escolhido pelo povo, mas a democracia a gente sabe que ela também é imperfeita e é parte de sua premissa também perfeição. Mas, deputada, o Partido dos Trabalhadores ficou 12 anos no poder no Brasil, né? Lula eleito, reeleito, depois a Dilma. Depois tentaram eleger a Haddad, a senhora disse que inclusive isso foi injusto.
Mas a senhora não acredita também que a democracia é importante, que haja essa alternância de poder? Essa alternância de partidos no poder também? Porque agora existe a possibilidade, e os números, pelo menos de pesquisas, mostram Lula novamente na frente em pesquisas para presidente. E, de repente, se isso se consolidar e confirmar as pesquisas, uma reeleição e talvez uma sucessão. A senhora acredita que isso é sadio para a democracia? Reeleições sucessivas de alguém do mesmo partido? Veja bem, Evandro, nós estamos cumprindo a democracia quando nenhum destes que ocupou, nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma, tiveram intenção de continuar além do que a Constituição permite. Como a gente vê em outros países aí, que as pessoas vão renovando a Constituição para se manter no poder. Né? Mudando a Constituição, não é isso. A alternância de poder é essencial para manter a democracia. O que é difícil é a gente ver alternar o poder e instalar no poder um projeto autoritário, né? Claro que eu gostaria que a gente alternasse no poder e a sociedade fosse avançando, se humanizando mais, transformando, melhorando a vida do povo, incluindo, né? E o que a gente vê hoje é indígenas sendo expulsos da própria terra, onde eles são genuinamente os donos da terra, o povo negro deste país, que construiu esse país, sendo excluído de universidade, de projetos sociais, as mulheres sendo atacadas, né? Nós somos o 5º país que mais mata mulher, e Mato Grosso é o primeiro no ranking do país. Meu Deus. Né? Então, essa alternância é importante, mas nós temos que alternar para avançar e melhorar. O presidente Lula, ele não tinha mais à disposição. Ele disse na última reunião que foi ele falou, não é isso que eu gostaria para mim. Eu gostaria de estar hoje curtindo minha aposentadoria, meus netos, minha vida. Mas quando ele percebeu o atual modelo do Brasil, e ele era a única expectativa, quando faz pesquisa, não aparecia outra via, e não tem outra via. Então ele falou, meu nome está à disposição e vamos lutar. Certo, Camila Ribeiro, da Rádio CBN Cuiabá. Queria só aproveitar um pouquinho também isso que você falou, Evandro, ainda nesse cenário, deputada, a gente vê aí acompanhando também uma aproximação, né, do ex-governador Geraldo Alckmin se colocando como um possível candidato a vice do ex-presidente Lula agora, né, nessa corrida presidencial novamente. Eu até citei aqui um trecho de uma reportagem da CNN. Alguns tucanos ali, partido ao qual o Alckmin era filiado, avaliaram algumas declarações dadas por ele no ato de filiação ao PSB e apontaram uma canalice dele, usaram essa expressão, quando ele teceu alguns elogios ao ex-presidente Lula. Ainda pedindo, né, uma avaliação da senhora em relação a isso, não é difícil, deputada, sustentar o discurso do PT, visto que caminha, né, para esse cenário, possível cenário de aproximação com o Alckmin, que era do PSDB até ontem, né, um partido que sempre foi oposição ao PT, não fica algo meio incoerente nesse momento? Camila, eu vejo assim, quando a gente fala em democracia, esse é o momento da gente testar realmente as relações democráticas no Brasil. Quando eu digo PSDB, que é o Partido da Social-Democracia Brasileira, e o PT é o Partido dos Trabalhadores. A questão socialista, de investir no social, é o que deu a base e o alicerce ao Partido dos Trabalhadores. Então, nesses princípios, tanto o PSDB mais liberal, mais adepto ao poder do mercado do que o PT, que tem outra conotação, mas ambos os partidos colocam democracia como fundamental, a questão republicana brasileira como fundamental. Eu vi o discurso do Alckmin, estava em Brasília, um discurso que aproxima o centro e a centro-esquerda. O PT sempre se colocou como partido de centro-esquerda. Nunca foi extremo, quando a gente agora diz, está polarizado, mas não é a esquerda e a direita, né? O PT sempre colocou como centro-esquerda. E essa parte da esquerda que a gente coloca como princípio no nosso partido, sempre ajudou muito a olhar aquilo, a construção e a participação da sociedade. Por isso a vinda do Alckmin, eu vejo que é o equilíbrio deste momento. É uma passagem, a gente disputou muito com o PSDB e essas disputas eram disputa de ideias. O que a gente vê hoje, que é a truculência, é como se ideias pudessem ser rebatidas com truculência, com ódio. Então, na reunião que eu estive com o presidente Lula, ele até contou um caso rapidinho aqui, para que exemplifica muito isso. Ele disse que ele disputou uma eleição em São Paulo com o PSDB. E aí era Mário Covas o candidato, e ele candidato a governador de São Paulo. E numa noite, após 2 comícios em lados diferentes da cidade, eles acabaram se encontrando no mesmo restaurante. E aí tinha
tinha uma mesa, o pessoal do PSDB, e uma mesa, o pessoal do PT. E ele disse que ambos se olharam na hora que chegaram, e aí se olharam e se levantaram automaticamente, se abraçaram no meio do restaurante. Aí todo mundo do restaurante aplaudiu, as pessoas que estavam ali. Então isso eu acho que marca a diferença. Hoje não, vamos matar a petralhada, vamos tirar alguém, vamos massacrar, vamos matar. Isso é símbolo de governo que começou a fazer uma campanha mostrando uma arma. Então assim, com esse não dá para discutir. Agora, com democratas... Você sofreu ameaças nesse sentido, inclusive? Diretamente, por nas ideologia redes. partidária? Nas redes, muito forte isso. Entra na minha rede e falam coisas absurdas. Já registrei queixa várias vezes, já fui ouvida. O Ministério Público já chamou pessoas para serem ouvidos por ameaça. Então, assim, eu não ameaço ninguém. Eu acho que a gente vive num país livre e quanto mais a gente conquista essa liberdade, a gente vive em paz. O Partido dos Trabalhadores governou, como você disse. E no governo a gente lutou muito por inclusão e por paz. Então é assim que a gente vai continuar. Bom, nós temos uma pergunta, antes da Janayara fazer mais uma pergunta, nós temos uma pergunta do telespectador, por meio do nosso WhatsApp. Coloca pra gente a pergunta na tela, para que possamos ler aqui, Diego, e o telespectador participar também, 99268-0717, tá? É o nosso canal de comunicação, inclusive está aparecendo aí o QR Code no canto, você pode apontar a tela do seu celular diretamente para o QR Code para fazer uma pergunta para a deputada. Tá na tela. Boa noite, me chamo Hugo Nascimento e gostaria de fazer uma pergunta à deputada. Diante da falta de atuação do Tribunal Superior Eleitoral sobre a disseminação de fake news que houve na última eleição presidencial, há alguma iniciativa do partido para evitar que o caso se repita? Hugo, só te avisando que, inclusive, semana passada nós entrevistamos um juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Tem atuação, sim, do Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news. Tanto é que uma plataforma de comunicação, que é o Telegram, foi notificada, teve vários problemas judiciais referentes às fake news. Mas e o partido? Como combater essa guerra de informação? Essa é a pergunta que o Hugo faz para a deputada. Eu parabenizo ao Hugo pela pergunta. Eu vejo, Evandro, que esse é um dos momentos que a gente deve mais focar nessa discussão. Fake news destrói democracia. E com a tecnologia avançada que a gente tem, que você pode colocar um robô usando a sua voz, usando tudo e transferir isso para você e mudar uma narrativa que você, como se você tivesse falado aquilo, então você vai chegando assim ao cúmulo de uma pessoa afirmar que é você e dificilmente você vai poder rapidamente provar que você não falou aquilo. O partido criou um canal de denúncia de fake news. O partido tem 2 escritórios, o do doutor Eugênio Aragão, né, que é uma pessoa renomada. Estive em reunião com ele hoje no período da tarde, que foi discutida a questão da fake news, dos outdoors, da antecipação de propaganda política, das injúrias. Foi tudo discutido hoje. Então, nesse sentido, também eu reforço o que você acabou de dizer. O TSE tem feito um belo trabalho. Eu tive uma reunião há 15 dias com o ministro Fachin para falar, inclusive, da violência política contra as mulheres e a fake news que ataca as mulheres. Eu sou a coordenadora na Câmara do GT que trabalha essa questão de violência política contra as mulheres no Brasil. E aí, por isso, nós marcamos com ele, fomos 3 deputadas, conversamos e falamos dessa questão de fake news. O TSE tem um grupo de trabalho pesquisando, avaliando, acompanhando cada fake news no Brasil. Então, tem muita gente aí que publica coisa em rede que a Polícia Federal pode amanhecer na porta dele. Isso você vai ver muito durante essa campanha eleitoral. Janayara Soares. Certo. Deputada, a senhora comentou aí sobre esse grupo de trabalho e a gente teve uma situação nacional da deputada Isa Pena do assédio que ela sofreu em plenário. Uma vez eu entrevistei a senhora, perguntei se a senhora já tinha sofrido algum tipo de assédio dentro do plenário. Vou perguntar novamente e como isso tem sido combatido. Como que as mulheres que fazem parte da política hoje têm feito para evitar isso ou lutado contra isso? E eu também queria que a senhora comentasse um pouquinho com a gente sobre o quanto isso desestimula as mulheres a participar da política e o que pode ser feito para trazer elas para a política. Janayara, nós estamos no mês da mulher, nós estamos no ano que nós completamos 90 anos de acesso da mulher ao voto, né? E um dos primeiros países da América Latina que as mulheres votaram. Mas a gente não construiu de lá para cá, a gente não construiu uma cultura de participação efetiva da mulher na política. E essa questão de assédio, como foi o caso da Isa e de tantas outras mulheres no Brasil, acaba afastando mesmo. As jovens, por exemplo, quando chegam na política,
e eu sou a segunda procuradora da Câmara e tem a ouvidoria da Câmara, então a gente pega um relatório todos os meses, vereadoras do Brasil inteiro, deputadas estaduais, deputadas federais sendo assediadas na cara dura, como foi o caso da Isa e de tantas outras, né? Na Câmara, não só as deputadas, mas as assessoras, né? Eu sempre digo, eu tenho uma jornalista assessora lá em Brasília que é muito jovem. E aí ela acaba, às vezes, vem vestida de uma forma assim meio estranha e eu pergunto, por que essa roupa? Ah, deputada, para andar melhor nos corredores, né? Para não ser assediada. Nossa. Então, é muito difícil a gente conviver com esse tipo de coisa no Brasil. É a falta de humanização, a falta do respeito. Está na lei escrito, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas isso ainda está escrito, é letra da lei. Na prática não é assim. Então, a gente, na ouvidoria da Câmara, esse grupo de trabalho que eu coordeno lá, a gente faz o levantamento e nós temos juristas, inclusive a doutora Minha Haddad, aqui do estado de Mato Grosso, faz parte como jurista apoiando o grupo de pesquisa. E são, assim, questões absurdas que acontecem no país inteiro. Aí muitas mulheres, e os homens dizem, como já disseram pra mim, por que a senhora entrou na política? Aquele negócio é tão sujo. Por que a senhora quer ficar lá? Deixa os homens, né? Ao contrário, eu respondo, que venham as mulheres. Nós somos 52% da população, nós só somos 15%. Então nós precisamos avançar, quanto mais tiver mulheres, mais a gente vai equilibrar e diminuir o assédio, porque uma mulher defende a outra, uma mulher olha a outra. E alguns homens comprometidos também, eu gosto muito de reforçar isso. Nós temos muitos homens que se comportam ombro a ombro com as mulheres para que as mulheres avancem, mas na maioria os homens olham assim de forma colocando a mulher, fique lá que aqui não é seu lugar. Aline Marques. Bom, vou falar um pouquinho mais de política local agora, tá, deputada? A senhora me disse recentemente, quando começou a movimentação com os partidos da federação, PV, PCdoB, que não aceitaria candidato na moita, isso numa discussão majoritária para um candidato ao governo ou ao Senado. Mas vem se aproximando aí com o Neri e até mesmo Emanuel, que durante a campanha, apesar de ter recebido o apoio do PT, meio que desdenhou, tem tido uma fé aí com o Bolsonaro, com a linha bolsonarista também. Então, como é que fica isso? Assim, a gente tem o Pátio participando de um evento com o Neri, a gente tem a senhora também visitando o Neri essa semana, 2 vezes já. Então, como é que tá essas negociações para trazer esse candidato? Vai abrir? Não vai ser mais tão radical? Como que vai ficar isso? Olha, eu nunca fiz parte do grupo radical. Se tem um grupo radical, a deputada do diálogo. Mas eu, inclusive a última visita que fiz ao deputado Neri Geller, eu fui para falar do PL 337, que é tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, que ele se colocou como relator, e eu estou muito entristecida com isso. Mas com a reitora da UFMT? Com a reitora. A reitora faz parte do grupo que nós criamos aqui no estado para defender Mato Grosso na Amazônia Legal. Inclusive os pesquisadores da UFMT, da UNEMAT, do Instituto Federal estão todos juntos nessa discussão. Mas, claro, em qualquer encontro se fala de política. A primeira coisa é a conversa sobre política. E a questão, o deputado Neri, ele foi ministro do governo da presidenta Dilma. E o que eu digo, não quero ninguém na moita, não quero Neri, não quero Emanuel Pinheiro, não quero ninguém na moita. Nós não precisamos de políticos que falam, eu apoio, eu voto no presidente Lula, mas aqui no Mato Grosso é um estado bolsonarista, eu não vou me pronunciar. Então, assim, se for assim, para nós não serve mesmo. O voto é importante, mas a liderança tem que se expor. Tem um caminho aí mostrando que possivelmente o novo presidente da República no próximo ano pode ser o presidente Lula. Então agora alguém fica na moita e depois, aí depois todo mundo apoiou e votou, mas a gente está conversando com todo mundo mesmo. Eu não participei da conversa com o prefeito de Cuiabá, até porque eu estava em Brasília nessa semana em sessão, cheguei hoje de manhã, mas um grupo que está representando os 3 partidos da federação conversaram com mais candidatos aí, possíveis candidatos, que isso é da política, né? Todos conversam. E nesse momento eu procuro ser assim também, a gente deixar o fígado meio de lado, né? E conversar com muita razão. Quem poderá estar junto nesta campanha do presidente Lula? É nesse sentido que a gente está conversando. Então tem muita gente que já foi a São Paulo, conversou com o presidente Lula, mas não se expôs aqui em Mato Grosso ainda. Então tem gente que fala, não, eu voto no presidente Lula, mas ainda não posso me expor. Então esse grupo eu posso conversar com eles. Eu quero que eles se exponham a algum momento. É importante para a campanha. Mas neste momento a gente quer ter confiança em quem está junto, em quem assume a candidatura do presidente Lula. A deputada citou a visita ao gabinete do Neri Geller,
que o motivo não foi política, pelo menos essa foi a resposta para a Aline, mas sim a PL 337. Vamos aproveitar que a gente está ao vivo, inclusive, para Sinop, porque o relator do projeto de lei 337/22, que é um projeto que quer tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, é o Nery Geller. Porém, se eu não me engano, o criador do projeto é o Juarez Costa, o deputado federal eleito basicamente pela região de Sinop, né? E, ora bolas, é a mesma coisa de dizer que Mato Grosso não tem 3 biomas, apenas 2, só o Cerrado e o Pantanal, e dizer que Mato Grosso não tem a Amazônia, e nós temos reservas enormes, né? A criada pelos irmãos Vilas Boas, reserva do Xingu, é praticamente só floresta amazônica. A senhora se posicionou ferrenhamente e fez críticas duras ao projeto de lei 337 do deputado federal Juarez Costa. Como lidar com isso também, já que são companheiros, digamos, para representar Mato Grosso, no sentido de representar Mato Grosso, e de repente aparece um projeto como esse, que para muita gente beira o absurdo. O próprio governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse, olha, é um absurdo, nós vamos perder milhões em verbas federais importantíssimas, tirar Mato Grosso da Amazônia Legal. E é praticamente dizer que Mato Grosso não tem Amazônia. Como é que a senhora se posicionou nisso também? E como é que está lidando com esses companheiros que representam Mato Grosso lá na Câmara Federal? Olha, eu tenho uma relação muito boa com o deputado Juarez, com todos eles, né? Eu sou a única mulher e eu procuro fazer o papel de mulher mesmo, de chegar lá que a mulher acaba chamando todo mundo para conversa, né? E eu procuro fazer isso e dialogar. Eu me assustei muito quando eu vi esse projeto. Eu não esperava deles, nem do Juarez, muito menos do Juarez. Juarez foi um deputado que sempre votou com projetos ligados mais à área social. Até brincava, às vezes ele votava, mandava um print para mim e falava, olha aí, nós estamos juntos. E um projeto sem discutir com a sociedade. Exatamente. Também, né? Aí quando eu vi aquele projeto, e aí eu liguei para ele, falei tudo que eu penso, porque também eu sou assim, não mando os outros e não falo na imprensa, por exemplo, antes de falar com a pessoa e que eu tenho o maior respeito. E depois procurei já por 2 vezes o deputado Nery Geller, e o Nery me disse, não, Rosa, nós vamos sentar, ajustar o projeto. Não tem ajuste naquilo ali. Não tem ajuste. Quanto mais ajusta, mais vira um Frankenstein e piora. Eu sempre digo assim, Evandro, Amazônia, floresta amazônica, bioma amazônico, tem um limite definido pelo IBGE. Agora, como é que eu empurro com a lei o limite para cá? Então, qualquer geógrafo, qualquer pesquisador, Mato Grosso tem muitos cientistas, então, assim, é vergonhoso. Eu fiz uma fala ontem na tribuna da Câmara, entreguei um abaixo-assinado já de mais de 5 mil assinaturas. O projeto andando corre o risco de ser aprovado. Ali assim, se interessar para algumas pessoas, o presidente da Câmara coloca em votação. E eu fui firme lá ontem, fui para Brasília para isso, para entregar de porta em porta, para conversar, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho antes de qualquer tramitação para ir para o plenário, não deixar ir para o plenário e tentar retirar esse projeto. Para nós é um absurdo. Nós temos dinheiro da Sudam aqui no estado. Nós temos dinheiro do Fundo Amazônico. E nós temos uma preservação. O deputado Nery cansou de dizer a mim, Rosa, para dobrar a produção agrícola no estado de Mato Grosso, não precisa derrubar nenhuma árvore. Foi isso que eu fui cobrar dele. É só a gente aplicar mais tecnologia e nas áreas já desmatadas trabalhar de outra forma. Então, por que agora eu quero desmatar mais 30%? Eu quero jogar a floresta no chão. Então, sou contra, vou continuar posicionando contra e espero que os colegas avaliem o que fizeram. Bom, vou pedir licença para a deputada, para os jornalistas, para um breve intervalo comercial. O amigo telespectador pode continuar enviando a sua pergunta. Já voltamos com mais entrevista com a deputada federal Rosa Neide aqui no programa Roda de Entrevista. Assim como o sol, nossa gente nunca para de brilhar. Tem gente que brilha nos pedais. Outros brilham fazendo arte. Tem gente que brilha com a bola. E gente que brilha gerando gentileza. Tem gente que brilha para que em breve a nossa cidade possa brilhar ainda mais. E tem gente que para brilhar só precisa de cuidado e proteção. Em uma palavra, humanização. Porque para cada pessoa que brilha em Cuiabá, tem uma gestão que trabalha e cuida para esse brilho jamais se apagar. E é por isso que Cuiabá vai continuar andando para frente, cuidando do que temos de mais valioso, a nossa gente. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá para frente, cuidando da gente. Vem novidades por aí.
A Fundação Educa Mais TV Cultura, além de cobrir Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Acorizal e Jangada, através do canal 17.1 em sistema digital, em breve estará levando o sinal da TV Cultura para as cidades de Sinop, Primavera do Leste, Água Boa e Barra do Garças. Fundação Educa Mais, uma empresa do Grupo Francisco Galindo. Olá, venho convidar a todos a estar conosco todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã aqui pela TV Mais, TV Cultura, canal 17.1 em nosso programa Café Caipira, trazendo os amigos da música sertaneja do nosso estado de Mato Grosso e quando possível também do Brasil. Então você já sabe, todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã aqui pela TV Mais, TV Cultura, canal 17.1, o nosso programa Café Caipira. Aguardamos vocês. Comunicado importante. Se você é motorista de aplicativo, então veja esta mensagem com muita atenção. Você, passageiro, também precisa saber. Está chegando para Cuiabá e Várzea Grande o mais completo, seguro e moderno aplicativo de mobilidade urbana, com taxas fixas para motoristas. Aguardem! De volta com o programa Roda de Entrevista. Obrigado a você que nos acompanha em Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Gerevergé, Nossa Senhora do Livramento, Jangada, Corizal, Distrito da Guia, Barão de Melgaço e Sinop, sendo transmitido em Sinop pela TV Nova Capital. Continuamos a entrevista com a deputada federal, ao vivo, entrevista com a deputada Rosa Neide. Camila Ribeiro, da CBN Cuiabá. Deputada, eu queria perguntar sobre um assunto também, de certa forma, polêmico, que a gente acompanhou nos últimos dias e que envolveu aí o nome da senhora em relação aos desdobramentos, né, de investigações do Ministério Público aqui no Estado e que apontou que a senhora teria sido favorecida numa espécie de um suposto esquema de fura-fila de vacina aqui na capital, atendendo a um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro. A senhora, após essa situação vir a público, a senhora chegou a se manifestar por meio de uma nota e apontou uma tentativa de veiculação do nome da senhora a possíveis ilegalidades. Queria que a senhora nos explicasse, né, de que forma se deu essa situação da vacinação da senhora e quem, na visão da senhora, teria feito essa tentativa aí de apontá-la como parte de alguma ilegalidade. A que a senhora atribui isso e se existe algum tipo de excesso por parte do Ministério Público, por exemplo, em investigações dessa natureza. Queria um balanço da senhora em relação a esse episódio. Olha, inclusive nós aprovamos uma lei na Câmara e o Senado, e que foi homologada já é lei, desse cuidado de todos os órgãos de controle, de não cometer excessos, aquilo que não... antes de investigar, né? Já ir denunciando pessoas antes de investigar. Eu sou diabética e sou hipertensa e tenho 58 anos. E defendi essa vacina de unhas e dentes o tempo todo. Torci desesperadamente para chegar o dia que eu fosse vacinada. Meu médico, inclusive, me deu atestado, logo antes, estava com o meu atestado, e no dia que as pessoas com comorbidade estavam autorizadas a vacinar, fui para a fila e vacinei. Então, a segunda dose da vacina, que é o que estou acusada de ter vacinado antes, a segunda dose da vacina é do meu direito. Quando eu vacino a primeira, já fica uma dose reservada, né? Eu não ultrapasso ninguém quando eu uso a minha segunda dose, que já está lá por direito. E eu faço aniversário dia 8 de agosto. Era o dia da vacina, né? Que estava para ser a segunda dose. E nesse dia também eu tenho um padrinho lá no estado da Bahia, que nesse 8 de agosto do ano 2021 fez 100 anos. Eu já tinha um ano com a viagem programada, né? Eu pensei até que não iria mais em função da pandemia, mas como estava vacinada, falei com o médico, e aí eu fui lá, peguei o atestado novamente e fiz uma ligação lá na prefeitura, talvez a prefeitura, alguém da prefeitura. Eu não sabia onde vacinava. Já estava autorizada a antecipação, toda a propaganda, quem já vacinou a primeira dose, eu faltava 10 dias para completar os 3 meses para a segunda dose. Eu liguei na prefeitura e perguntei, olha, onde eu tomo a vacina? Ah, não vou mandar uma pessoa lhe informar. Se alguém mandou, se o próprio prefeito, por eu ser deputada, ele teve o cuidado e ligou lá, e alguém passou uma mensagem para mim, pode ir a qualquer local, porque em todos os locais está vacinando. Eu cheguei lá, entreguei a minha carteira ali no SESI Papa, onde eu vacinei pela primeira vez, ninguém me perguntou absolutamente nada, nem meu atestado médico eu levei, foi entregue, porque já estava autorizado, né? Vacinar antecipadamente, quem já faltava 10 dias para completar. Vacinei, tudo bem, viajei, voltei, porque eu não queria
ia viajar sem vacina. E agora ouço isso, vejo isso na imprensa. Eu acho que o Ministério Público ou algum advogado que teve acesso ao processo, e aí é bom ver o nome de alguém que é política, coisa, e fazer essa divulgação, mas eu estou muito tranquila. Eu gostaria de ver punido realmente quem antecipou. Eu vi aquele pessoal do Amazonas, filho de político, antecipando vacina. Isso é um horror. Muita gente morreu porque não vacinou. Então, assim, eu como deputada lutei muito para que tivesse vacina e fico muito tranquila agora, quero toda investigação. Se alguém tem que ser investigado, que investigue a todos. Né? Mas eu estou muito tranquila porque eu vacinei dia 27 de julho e minha vacina era dia 8 de agosto. Mas a senhora pode tomar alguma medida em relação a essa situação específica, deputada? Ou passou para a senhora esse episódio? Não, até que não passou, não. Tem alguns advogados que eu já conversei que falaram, não, vamos lá fazer uma reunião no Ministério Público para eu saber até como isso se deu, né? Quem é que passou essa informação, por que está nessa, que lista é esta? Eu quero ir lá no Ministério Público para conversar sobre isso, mas muito tranquila porque eu tenho minha carteira, botei até nas redes, a data, o carimbo, fui lá no SESI-PAPA, na filinha vacinar, como eu sou uma cidadã, igual a todo mundo. Não quero nenhum direito a menos e nenhum a mais. Janayara Soares. Deputada, a gente estava conversando agora sobre a eleição aqui no estado, né? E essa semana o grupo do PT, PCdoB e PV falou aí sobre a possibilidade do prefeito Emanuel Pinheiro ser o candidato ao governo desse grupo. A gente sabe que o MDB aí foi a peça-chave para a cassação da ex-presidente Dilma, né? E a gente vê muitos correligionários aqui do PT que não concordam com essa colocação. Como que vocês estão trabalhando dentro do grupo o nome do prefeito? Não, olha, essa questão de quem foi pela cassação, quem não foi, seria uma caça às bruxas agora se nós voltássemos a essa questão. Muita gente, inclusive pessoas democratas, sérias, naquele momento se equivocou. Né? Houve um equívoco. O Brasil se equivocou em eleger o atual presidente da República e não dá para a gente olhar só pelo retrovisor. E o próprio presidente Lula, a orientação dele é o seguinte: fiquei 580 dias preso. Injustamente, e hoje a justiça mostra claramente o que aconteceu. Então ele disse, quem me apunhalou pelas costas, se vier agora e disser eu quero sentar e discutir o Brasil, ele disse, não vou sorrir para essa pessoa, a dor não passou, mas eu vou conversar com a pessoa. Então é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, o deputado Valteni aqui do estado de Mato Grosso, do MDB, ele esteve comigo na reunião do presidente Lula. Inclusive ele fez um relato que quando ele votou, ele estava deputado, e quando ele votou era hora de dizer sim ou não à cassação, a presidenta Dilma já estava cassada. Ele poderia dizer sim. E ele disse não, porque era da convicção dele. Como outros disseram sim. Então, no mesmo partido, tem pessoas de dois perfis. É por isso que a gente está conversando com todo mundo, né? E se alguém desse grupo será candidato ou não, é uma construção. E essa construção vai continuar. Não seria melhor alguém que fosse do PT, alguém que fosse desses partidos da federação aí, para fazer a cabeça de chapa ao governo? Com certeza, todos esses estão convidados. O problema é o seguinte, eu sou deputada federal, eu coloquei meu nome à disposição para a reeleição. O deputado Valdir Barranca, o presidente do partido, se colocou como candidato à reeleição. O deputado Lúdio Cabral, que é uma das pessoas, quando eu viajo pelo estado, mas porque Lúdio não é o candidato, porque Lúdio não é o candidato. Lúdio é uma pessoa que se colocou também como candidato à reeleição. E aí tem outros nomes no partido, né? Nós temos ex-deputados, ex-prefeitos, que todos estão sendo ouvidos também. Né? Tem uma lista grande de pessoas aí, mas é porque neste momento as pessoas do partido ainda não se colocaram à disposição. Se alguém se colocar, com certeza absoluta, como, por exemplo, a gente teve a vereadora Edna, ela se colocou como candidata ao Senado, aí ela achou, porque aquele momento era o início, não dá para você falar, não, fechar a causa, senão o outro pode não discutir também a possibilidade dele. Aí ela avaliou um pouco e falou, não, eu tenho uma chance de ser candidata a deputada estadual, colocou o nome dela e está aí na luta por esse espaço, né? Como mulher, nós precisamos desse espaço. E aí ela já se colocou nesse espaço. Então, na política é assim, né? Às vezes a gente dorme certa, que é um nome, e quando é amanhã, amanhece outras informações e vem outro nome. Então, muita coisa pode acontecer até o último dia. Deputada, opa. Pode ficar à vontade, Aline Marques. Deputada, a gente caminha para uma semana decisiva na política, que é o fim da janela partidária. Tá uma movimentação intensa, a gente tá, né, na cobertura da política, que nem a senhora falou, dorme é uma coisa, amanhã é outra, a gente acorda uma coisa, à noite é outra, mas enfim. Como é que tá a movimentação do PT, PV, PCdoB para fechar as chapas?
né? A gente sabe que é uma eleição diferenciada também, porque não tem coligação, são 25 nomes para estadual, 9 para federal e tem um quociente eleitoral alto para essa eleição. Como é que vocês estão trabalhando para fechar essa chapa? Qual que é a meta da federação? Como que isso está? Quais nomes? Queria que a senhora falasse nomes também, além, lógico, né, dos que estão aí à reeleição, mas que, por exemplo, o PV, o PCdoB podem trazer e também na chapa de federal, estadual e federal. Olha, como você disse, Aline, dorme de uma forma, acorda de outra. Tem gente também, e tem uma versatilidade das pessoas de hoje tá fechando aqui, depois as pessoas migram para outro lugar, né? Se olhar a lista dos partidos, tem nome, tem alguns nomes, né? Repetidos ali. Repetindo, já é isso, né? Você tá certo que tem um nome aqui, você olha na lista do outro, tem também. Mas isso também é muito tranquilo, né? Eu é que sou filiada desde os 19 anos de idade e vou continuar no mesmo partido, né? Não sou dessa mobilidade, mas também respeito quem faz a movimentação. São 25 nomes estaduais, 9 nomes federais. A gente faz essas listas sempre, eu participei de algumas reuniões dessas listas e a gente está fechando listas. Há, por exemplo, a possibilidade, inclusive, do deputado Emanuel Pinheiro filiar no PV. Há uma discussão dele com a direção do PV, que é um nome muito forte, um nome que pode somar bem também, né? Aí tem pessoas aí de Várzea Grande, que eu não quero colocar o nome ainda, porque está discutindo. Eu estou falando do deputado Emanuel Pinheiro, porque eu sou muito próxima do deputado, converso muito com ele, né? Ele disse que ia para o PSB, depois ia para o PDT, e aí analisou, pro PL, republicano, né? Também sem identidade. Né? Então, assim, sem foto dele, como se fosse já um ato de filiação. De filiação, eu liguei para ele, não tem nada disso. Então, assim, ele é um nome convidado do PV, né? Até porque o vice-prefeito Estopa é do PV, e eles já se reuniram algumas vezes. Não sei se isso vai finalizar dessa forma. Já declarou que não aceitaria uma composição com o PT, por exemplo. Mas eu participei de uma reunião e depois teve outra reunião com o Estopa, muito atencioso com a possibilidade de, inclusive, ser prefeito de Cuiabá na gestão do Lula, né? Então, essa questão... As pesquisas começam a mudar a opinião, a senhora acredita? Não, eu acho que ele vai um grupo e conversa e mostra as situações, né? E cada um vai analisando, né? O PV, chamado Partido Verde, por essência, é um partido de esquerda, né? Todo verde no mundo é de esquerda. Mas no Brasil, os partidos, né? Às vezes as pessoas assumem um partido e não entendem, não percebem muito bem a coloração daquele partido, né? Mas Estopa é um ambientalista, ele discute muito, inclusive a gente conversou sobre CPL, discutiu outras questões da questão ambiental, é um defensor da questão ambiental, então tem muita proximidade com essa discussão. Mas ele também avalia quem está no seu entorno, quem são as pessoas do seu grupo. Cada pessoa tem um grupo. E nessas horas, às vezes a pessoa tem até uma tendência, mas ele olha o grupo. O que é que o grupo pensa? E aí são esses grupos que vão definindo. O prefeito Zé Casa do Pátio, que está no Solidariedade, mas também está aí, vem para o PV, vem para o PSB, está discutindo os grupos, né? O PSB já está certo na majoritária na composição com o presidente Lula. Possivelmente o Solidariedade também. O Rede e o PSOL também, numa federação Rede e PSOL. Então tem outros partidos conversando, Cidadania. Então é assim, aí a nossa lista, PV tem lista, PCdoB tem lista e PT tem lista, para fazer deputados estaduais e deputados federais. Mas a janela partidária... Uma cota para cada partido? Não, tem cota, a federação tem cota, mas também tem uma possibilidade de que a gente faça um acordo. Quem tem os nomes que soma mais, pode colocar mais nomes. O PT é o partido que tem mais direito a nomes, o maior percentual por ser maior enquanto partido. Mas também está posto que nós fazemos um acordo se for do interesse do grupo. Então isso é tranquilo. Deputada, a senhora citou agora há pouco que o Brasil errou a eleger Bolsonaro. A senhora é uma educadora, né, antes de política, uma educadora, mestre, inclusive, e começou como professora aos 17 anos. Nós temos mais de 220 milhões de habitantes nesse país. Se o Brasil errou a eleger Bolsonaro, um país, é claro, é feito de uma população e uma população é feita principalmente de uma educação. Onde erramos na educação, então, para chegar ao ponto em que chegamos? Em que não se discute mais democracia, não se discute ideologia, mas se discute uma polarização e uma guerra praticamente. Um lado diz que um é do mal porque é petista, o outro diz que o outro é fascista, e não há uma discussão sadia sobre o assunto, né? Em um país democrático. Onde erramos, como educadora, falando agora, deputada, já que a senhora disse que o Brasil errou a eleger
o presidente Jair Bolsonaro? Evandro, com certeza os apoiadores do Bolsonaro acham até então que não erraram, né? Eu sempre digo, meu olhar de professora é sempre uma professora falando com a deputada, né? Eu sou professora e estou deputada nesse momento da minha vida, mas sou professora por essência. Se eu não fosse professora, eu acho que se alguém me perguntasse, eu diria que eu gostaria de ser professora. Alfabetizar crianças lá em Arená, pegar na mãozinha de alguém para fazer as primeiras letras, isso me emociona ainda hoje. Eu lembro de cada carinha assim, tem gente que me encontra, eu falo, meu Deus, né? O olho é o mesmo, o sorriso é o mesmo, isso faz bem demais, né? Quem já deu aula sabe o quanto faz bem para o ser humano você se relacionar com crianças, com adolescentes, com jovens, trabalhar a esperança. Mas a educação ao longo do tempo é um equívoco da educação também, e mais equívoco é nesse atual momento que fala, não, na escola não discute direito de mulher, na escola não discute democracia, porque senão vira política, é partidária. A política que se discute da escola não é a política partidária mesmo, mas é a política das minorias, é como é que o Brasil melhora, é como é que o país avança. O Brasil é um dos países mais frágeis da América. Olha os nossos vizinhos todos aqui, você discute com qualquer universidade da Bolívia, do Chile, você vai ver muito mais pessoas politicamente fazer a discussão do Brasil e do mundo do que as discussões do nosso país. Tem a influência lusitana. Também, a influência lusitana, a forte presença machista do nosso país, conservadora, a retirada da mulher da participação. Então isso foi muito ruim. Então, quando eu digo que hoje, olha, a gente está vendo um escândalo no Ministério da Educação agora. Eu fui secretária de Estado aqui em Mato Grosso. Todos os meses tinha uma reunião, quando era Fernando Haddad, quando era Mercadante, ministros. E aí é todos os estados, independente, pois São Paulo sempre foi PSDB. E eu brincava às vezes com a Haddad e falava, você dá mais atenção a São Paulo que o seu estado que dá para mim. E era o professor Herman, um excelente secretário de Estado, um professor universitário, e a conversa era maravilhosa. Eu brincava assim com ele. Hoje eu estou vendo pastores, né, que desrespeitam a sua religião, não tem nada contra a religião de ninguém, fazer um gabinete paralelo e dizer o que paga e o que não paga no MEC, fazendo acordo. Só vou fazer uma pausa porque é justamente a pergunta do telespectador agora, já que a senhora já vai dar continuidade à resposta a isso, nós íamos perguntar ao telespectador. Coloca a pergunta do telespectador, já que a deputada citou esse assunto que é polêmico. Como a senhora vê o escândalo, áudio do ministro da Educação, que hoje virou um pedido de investigação criminal contra o ministro por parte do Ministério Público Federal? Só para a senhora concluir justamente essa pergunta do telespectador. Que bom. Eu gostaria de dizer que, como professora, me envergonho demais de uma situação dessa. Eu estava na educação, lá no município de Diamantino, fui secretária municipal no período Fernando Henrique Cardoso. E eu tinha limitações, por exemplo, o Fundef só tratava da educação fundamental, não incluía o ensino médio. Nós tínhamos alimentação escolar só para o fundamental, não tinha para o médio, mas tinha avanço significativo, tinha respeito, participei, ia a Brasília, discuti. Então a gente estava num processo de democratização das relações no interior da escola. Depois veio o governo Lula e avançou. Ninguém nega o número de alunos nas universidades. Nós tínhamos 140 escolas federais técnicas, hoje nós temos quase 700. A gente avançou muito. Mato Grosso tinha 2 institutos, hoje tem 19. Mas aí quando eu vejo agora você colocar pastores, eu não sou nada contra a religião. Religião, cada um tem a sua e é feliz com a sua religião, e eu acho que preenche parte do que a gente precisa na vida. Mas algum pastor, ele desrespeita a religião e ele vira ali, porque o professor Milton Ribeiro, ele é um pastor. E aí ele junta um grupo e diz que para atender o ministro, Evandro, eu fui anteontem à tarde, eu estava lá em São José do Povo. E aí o pessoal, o secretário de Educação, o vice-prefeito que estava junto, a primeira-dama, nós fomos visitar uma creche que falta 2 parcelas para pagar e que desde o ano passado eles estão com tudo prontinho lá no sistema para receber, vai dar em torno de R$300 mil que falta pagar, e para aquele município é muito. E está tudo coberto, tudo bonitinho, cabe 300 crianças num espaço lindo e não recebe. Eu pensei na hora, não teve nenhum pastor para indicar que São José do Povo precisa receber. E todos aqui de Mato Grosso, porque nós temos muitas obras paradas. Então, uma situação como essa é vergonhosa. Eu espero que a investigação tire esse ministro do lugar que ele está. Nós vamos ver. Eu já vejo aí, qualquer coisinha que o ministro, o primeiro-ministro faz em qualquer país, a pessoa pede demissão, porque tem vergonha do escândalo. Aqui o povo não tem vergonha. A cara fica lavada lá, tirando dinheiro de criança, porque o dinheiro da educação básica é o dinheiro de nossas crianças. Então, muito triste com isso. Eu acho que a educação encolheu muito e nós erramos. A educação brasileira, ao longo da história, errou. Nós nunca fomos o topo da prioridade, né? Esperamos, e agora estamos na decadência.
acumulamos, caímos, esperamos ressurgir das cinzas, porque está muito difícil. Camila Ribeiro. Voltar um pouquinho de novo aqui para a questão aqui de Mato Grosso, deputada, é praticamente inevitável a gente falar de candidaturas aqui no estado e não citar o agronegócio, né? Todo mundo fica ali buscando ou tentando encontrar apoio do agro, né? E recentemente o colega de partido da senhora, o deputado Lúdio, ele fez algumas críticas, né? Aliás, ele sempre as faz em relação ao agro e disse que uma eventual candidatura do PT não precisa do apoio desse setor. Que avaliação que a senhora tem em relação a essa declaração? Acha que foi um equívoco, que ele errou, principalmente levando em consideração que o presidente, ex-presidente Lula também tem tentado se aproximar, né, desse grupo? Como que a senhora vê essa situação? É por meio de blarmagem, né? Exatamente. Eu já conversei muito com o deputado Lúdio sobre essa questão, me posiciono fraternalmente com ele sobre isso. O PT é um partido muito democrático, a gente fala bem o que pensa, né, uns com os outros. Agora, hoje, por exemplo, praticamente o partido internamente, através do seu diretório, bateu o martelo em federação. Tem muita gente dos nossos que é contra, fala, não, o PT sozinho, cada um sozinho, né? Eu espero que a partir de hoje não haja declaração contra a federação, porque o partido já bateu o martelo. Agora, contra o agro, eu quero dizer, o agro está presente no Mato Grosso e o agro de Mato Grosso ajuda a equilibrar a balança comercial do Brasil. Qualquer presidente da República vai precisar discutir com o agro, encaminhar a questão do agro. Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, e nós estamos aqui o estado que mais produz, né? Então o agro aqui é muito forte. E o que eu quero dizer assim, eu quero ainda ter tempo de ver uma transição ecológica no Brasil. Nós ainda ficamos naquele momento, parece que são ciclos econômicos, agora nós vivemos o ciclo da soja numa monocultura. Não é bom, em lugar nenhum é bom, né? Tivemos um ciclo da cana-de-açúcar, no dia que a cana-de-açúcar deu uma queda, o Brasil quebrou. Café, então a gente teve tudo isso, né? Então por isso, nem para a produção é bom, nem para a economia é boa. Agora eu dizer, o presidente não precisa do agro é equívoco. Agora dizer, o partido não precisa do agro, isso pode ser afirmado. O partido pode dizer, não, o agro está lá, faz sua política e nós estamos aqui enquanto partido. Agora o presidente Lula afirmou e eu obedeço a orientação. A candidatura dele, ele disse, é um movimento de reconstrução do país. E nesse movimento cabe todos os democratas. Não é porque alguém é do agro que eu não posso chamá-lo de democrata, de respeitoso. E ele mesmo pode, daqui a pouco, estar fazendo a transição ecológica, porque Mato Grosso pode ser, no futuro, o maior exportador de alimentos orgânicos, por exemplo, do país. Então, serão possivelmente parte dessas pessoas que estão aí, que são os donos da terra, num outro modelo, numa outra concepção, que pode estar fazendo uma transição para um novo modelo econômico do país. Janayara Soares. A senhora falou aí sobre que os correligionários, cada um tem sua opinião. Aqui em Cuiabá a gente tem a vereadora Edna Sampaio e a gente percebeu que ela ficou um pouco insatisfeita com o fato de não terem acolhido a candidatura dela ao Senado. E ela deixa isso bem claro. E chegou a afirmar que ela seria minoria dentro do partido. Tem essa divisão? Por que o partido não acolheu essa vontade dela? Porque mesmo depois que ela já tinha colocado o nome a estadual, ela chegou a enviar uma carta para a direção nacional do partido pedindo para ser candidata. Existe alguma coisa que impediu essa candidatura dela? Não, de jeito nenhum. E também é tranquilo a fala da companheira Edna, porque assim, cada um, o PT, dentro do PT, tem divisões sim. Esse é o nosso modelo. Até porque, como todo mundo é diferente, se você não agrupar pelos interesses, tem gente que é mais a discussão ambiental, tem gente que é mais da educação, são bandeiras diferentes, tem gente que pensa mais à esquerda da esquerda, tem gente que é mais de centro-esquerda, e aí a gente chama de correntes dentro do partido. Cada corrente apresenta uma tese escrita, fundamentada, e essas teses são debatidas. E a tese que ganha é a tese vencedora. Hoje eu sou do grupo que chama grupo majoritário dentro do PT. Toda a vida fui do mesmo grupo, que é chamado CNB. E tem outros grupos. Então, mas os grupos é exatamente para que a gente possa discutir as diferenças e depois unificar no final. O debate é grande,
mas a gente quer fraternalmente chegar lá. E não estava definido ainda, quando a companheira Edna falou, eu gostaria de ser a senadora. Eu acolho como mulher fortemente a candidatura dela ao Senado. Mas depois ela avaliou e ela apresentou o nome para... Eu gostaria que ela tivesse como deputada federal nesse momento. Me ajudaria muito ou eu ajudaria ela. Nós íamos somar juntas, mas também respeita a decisão. Na Assembleia são 24 cadeiras, só tem uma mulher hoje. Nós precisamos de mais mulheres. Eu espero que o PT eleja uma mulher para colocar na Assembleia. Então não é rejeição a ninguém, são correntes diferentes. E as pessoas têm direito de pensar diferente, né? Lá não tem um cacique para dizer, olha, é assim, bate na mesa. O presidente Lula, quando a gente vai conversar com ele, a humildade dele é tão grande que você fica tão sensibilizada que, meu Deus, o que ele está falando é uma iluminação, eu vou ouvi-lo melhor. Mas em momento nenhum falando alto, em nenhum momento falando... Quando a gente vê agora alguns presidentes de partido, a imprensa vai lá e entrevista o presidente do partido, que é a fala final. O PT não é. O PT, por essência de política, ele é muito mais da diversidade. E para você respeitar a diversidade, você tem que respeitar os diferentes que estão no mesmo grupo. Assim, o partido não pode acabar aí no final de todas as negociações, acabando ficando sem um representante ao Senado, porque toda eleição ao Senado o PT apresenta um nome. Ela se colocou à disposição, mas ela voltou atrás. E pode acabar que o grupo não tenha um candidato aí certo do grupo mais de esquerda, mais ali da federação? Tem esse risco sim. E se qualquer um desses que estão discutindo para ser da majoritária, tanto do PV, como do PCdoB, como do PT, a gente tem falado muito com a professora Maria Lúcia, que nos representa muito bem como mulher, como educadora, a gente está tendo toda essa discussão. Eu creio, pelo que está encaminhado, que teremos sim alguém ao Senado com muita força aqui no estado de Mato Grosso, mas a combinação e o grupo vai estar junto nisso. Se voltar a discussão com a companheira Edna, é uma pessoa extremamente bem representativa, com excelente formação, então a gente precisa de pessoas que discutam o país e o estado como ela. E é fraterna essa discussão com ela com muita tranquilidade. Bom, nós estamos encaminhando já para os minutos finais, os instantes finais do programa Roda de Entrevista. Eu quero agradecer a Aline Marques, do site Lê Agora, a Janayara Soares, do Jornal A Gazeta, a Camila Ribeiro, da Rádio CBN Cuiabá. E em nome dessas jornalistas competentes que entrevistaram com muita sabedoria, muita competência, diplomacia e respeito a deputada federal Rosa Neite, agradecer em nome da Fundação Francisco Galindo de Comunicação, nosso diretor também Fernando de Oliveira, já que é o mês de março e foi uma entrevista incrível, 1 hora realmente foi pouco tempo. Obrigado, deputada, pela participação, muito obrigado, jornalistas, também pela participação aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada. Eu tenho um minuto ainda? Pode pedir um minuto? Não, eu gostaria de agradecer as jornalistas que aqui estão, né? Que são Aline, Janayara e Camila, dizer que elas são maravilhosas. E eu gosto muito, Evandro, hoje elas estão em maioria aqui, né? Mas quando a gente tem paridade, porque, como eu disse, nós somos 52% da população, os outros 48% são nossos filhos. Porque a gente não é mais fraterno uns com os outros, porque somos iguais perante a lei que está escrito na lei, não seja assim ao lado, Mato Grosso matando mulheres, e eu não quero ver isso mais. A gente tem que ir para cima para resolver essa questão. E por fim, quero dizer que Rosa de Luxemburgo, que viveu no século XIX, ela escreveu uma frase que, se fosse hoje, qualquer uma de nós assinaríamos, que ela disse: por um mundo onde sejamos socialmente iguais. Então, essa questão dos socialmente iguais, homens e mulheres, humanamente diferentes. Nós não queremos ser iguais aos homens, longe disso. Somos diferentes enquanto humanos, mas totalmente livres. Mulheres e homens têm que ser livres. E as meninas que estão em casa, filha de pais e mães, querem ser livres. Então, nossa luta pela liberdade da mulher neste mês de março, porque os homens já conquistou. Então, muito obrigada, Evandro, todo esse grupo técnico maravilhoso que tem aqui, eu fico sempre à disposição. Nós que agradecemos e olha, voltamos na próxima quinta-feira, às 21 horas. A próxima entrevistada do programa Roda de Entrevista é a superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Simona. Às 21 horas da próxima quinta-feira. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. De sul a norte, leste a oeste. Cultura em todo o Brasil.
209 canais próprios no estado de São Paulo e Distrito Federal. 138 emissoras afiliadas em todo o país. 16 milhões e 200 mil assinantes. Sinal aberto pelo satélite Star One. Potencial de alcance: 154 milhões de espectadores. O Brasil é cultura. Rede Nacional de Televisão. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.